Exatamente, está aqui firme, firme e animado para poder realmente nos passar uma bonita mensagem. Então, Obrigado. o tempo é seu, Jorge. Obrigado, Lígia. Bem, pessoal, é um milagre de poder estar nesse grupo, poder falar com vocês. Sou muito grato a Lígia e todo o comitê dela, Diva, Ingrid e todos que fazem parte desse grupo, dessa presidência desse grupo. Para mim, quero agradecer a cada um de vocês, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, de ter dado o tempo para mim e eu poder compartilhar uma mensagem. E pela fé, vocês vão me escutar e vão entender, só pela fé. Então, tem 3 pontos aqui. É um milagre, agradecimento, e pela vossa fé vocês vão me entender. Eu não vou fazer perguntas. É como eu estivesse num... Não sei, são 40 e poucos anos que eu estou acostumado a falar em púlpitos, né? Falar para tantas pessoas. Então, eu não queria hoje fazer debates ou perguntas e respostas, porque toma o meu tempo e eu não chego aonde eu quero concluir com o propósito. Então, vocês só vão me escutar hoje, tá? Vocês vão ter um pouco de paciência. Quiserem comer pipoca, quiser me dar um tempo para comercial, vocês me falam e a gente faz alguns anúncios de comercial. Estou brincando, mas isso é bom para a gente quebrar um pouco o jeito, tá? Agora, vejam bem, o que eu quero falar hoje? Eu quero uma coisa que muitas vezes nós, como membros da igreja, ou cristãos ou qualquer outra denominação religiosa, até os pastores de púlpitos modernos, de outras denominações, eles muitas vezes omitem ensinamentos sobre esses tópicos que eu quero falar hoje à noite. Eles omitem, eles não são claros aos fiéis deles. Então, qual é o tópico que eu quero hoje mastigar para vocês? Eu vou deixar tudo mastigado para vocês poderem entender. Nós temos, como membros da igreja, 30, 40, 50 anos, somos anciões no evangelho, somos anciões no membro da igreja, e quanto mais anciões nós somos, mais a queda. Se caímos em pecado, alguma coisa, nós nos arrebentamos. Você pega uma criança, você joga de cima da mesa e ela cai, ela vai chorar, parece que é fita de borracha. Agora, você pega um ancião de 85 anos e ele cai da mesa, ele se arrebenta. Então, é a mesma coisa no ensinamento, no conhecimento que nós temos. Quanto mais anciões nós somos, quanto mais tempo na igreja nós temos, se nós falharmos, então, às vezes até é fatal nossa vida espiritual, porque nós, muitas vezes, somos muito vulneráveis. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, muitas vezes, nós nos confundimos, mesmo os melhores membros da igreja que conhecem a Bíblia, o livro de Mórmon, existe uma confusão que eu quero esclarecer para vocês hoje à noite. Eu espero ter esse tempo. E se eu perguntar para qualquer membro, ou a nós mesmos, será que existe uma confusão dentro de mim? Qual é a diferença entre provação? Qual é a diferença entre tribulação? Qual é a diferença em tentação? Qual é a diferença em perseguição? Puxa vida, provação, tentação, tribulação, muitas vezes nós somos confundidos, porque muitas vezes nós somos provados e pensamos que somos tentados. Muitas vezes estamos passando por uma provação, como eu passei, tantas cirurgias e tudo. Não, isso é provação de Deus. Mas será que é provação? Será que é tribulação? Será que é perseguição? Será que é uma tentação de eu ficar doente? Então, é isso que eu quero esclarecer hoje. Eu vou mastigar isso para vocês. Então, hoje em dia, no mundo, vemos as pessoas agradar ao mundo do que a Deus. Então, eles estão em celebração, estão em festas, estão em entertainment. Então, eles
buscam em andar sobre uma cerca. Sabe o que é andar em cima de uma cerca? Eu vou explicar para vocês. É uma analogia que eu faço, eu sempre invento algumas coisas. Andar sobre uma cerca, você sabe o que é uma cerca? Pode ser aquelas de fazenda, cerca de madeira. Como é que é em espanhol cerca? Para isso entender, para as pessoas hispanas entenderem. Não, ele sabe o que é uma cerca de caça. É um fence. Eu entendo. Ok. Tu não entendes nada. Okay. É um muro na cerca. Ok, então, deixa eu só concluir. Então, muitas vezes nós queremos andar sobre uma cerca, mas a cerca, ela é dividida em dois. Você pode andar numa cerca, só que a realidade que a cerca, você pode estar do lado de Deus, ou a cerca se está do lado do mundo. Essa é a realidade. Mas, Jorge, será que, como outros pastores dizem, será que não existe um intermediário para andar em cima da cerca, um tubo? Não. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do mundo. Não tem se andar em cima de um tubo, de você escolher que lado você vai, ou de Deus ou do mundo. Então, não vá pensar que existe uma outra opção. Você tem que escolher hoje. Eu estou na cerca, em cima da cerca, do lado de Deus ou do lado do mundo, do lado dos entertainments, do lado dos prazeres, de celebração em celebração, festa em festa. Então, a Bíblia, o livro de Mórmon, ele fala sutilmente a respeito disso, que não é certo. Então, muitas vezes, nós voluntariamente ignoramos os conselhos que as Escrituras dão. Voluntariamente, não é que a gente quer ignorar, mas a gente ignora. E as Escrituras nos oferecem, efetivamente, como lidar, como confrontar no meio dessas aflições. Ela te dá um guia. Você só não segue. Mas, Jorge, isso é coisa. Essa é uma coisa. Vocês estão me escutando? Tive que falar mais baixo aqui. Essa é uma coisa que é passado. Vocês estão me escutando? Que eu tive que abaixar um pouco o volume aqui. Tá bom, porque os vizinhos já começaram a reclamar. Então, e se nós tivermos esse tipo de pensamento ignorado, nós vamos ter algo fácil, vamos ser uma presa fácil a Satanás. Então, o primeiro passo, o primeiro tópico que eu gostaria de falar para vocês, já falei, o que é provação, tribulação, aflições e provas, né? E tentação. Eu vou começar com tentação. Eu estou dizendo que a tentação é uma provocação. O maligno pode fazer essa provocação diretamente, como fez em alguns casos. Ele provocou Adão e Eva no Jardim do Éden, como fez com Jesus Cristo. Então, Satanás, ele usa um sistema e estrutura, ele desenha para nos provocar. Eu vou fazer, não uma pergunta, mas fica para vocês responderem. Vocês estão me escutando? Estou escutando, sim. Eu queria ver uma pessoa aqui. Pode ser a Lígia. Lígia, posso ver você? Não estou vendo. Tu não está me vendo? Claro que estou. Agora sim, tá. Sim, estou ouvindo. Tá. Eu vou só perguntar para vocês, pensar, quantos de nós que estamos assistindo um programa de televisão e passa algum anúncio, tá? E, de repente, você vê na tela um anúncio e você diz assim, eu quero isso. Gostei desse carro, eu quero isso. Eu não estou dizendo que vocês saíram para comprar esse produto, mas, de repente, se apodera dentro do teu coração, dentro da tua mente, o desejo de possuir. Porque eu quero isso, eu necessito isso. Então,
Então, vocês podem ver que isso é uma provocação. Tentação é uma provocação. Quantos de nós, que somos membros de uma família de 2, 3, 4 filhos, provocamos um ao outro? Ah, eu vou provocar a Lígia, eu vou encher ela, eu vou provocar ela. É uma provocação. Você é tentado e você provoca. Então, ou no trânsito, você está dirigindo e o cara entra na sua frente, sem pisca-pisca, quase bate seu carro, e aí você começa a xingar o cara e ele mostra o dedo que não é do anel para você, é uma provocação. Então, o que quer dizer tentação? É instigar, é seduzir. Isso é uma provocação. Eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês fiquem nos próprios julgamentos, quantos de vocês não foram seduzidos? Quantos de vocês não foram tentados? Então, a tentação aplica uma pressão. Enquanto não existe essa pressão sobre nós, de tentação, o assunto não te incomoda, porque você não está sendo provocado. Mas quando começa aquela pressão, eu vou tentar, eu vou fazer, eu tenho esse desejo, aí você começa a se incomodar. E você começa a descartar as coisas do Senhor. Exemplo, se você anda com Cristo, você anda em la luz, você vê um pó na sua camisa, você fala, não, isso não vai me sujar minha camisa. Você tira. Mas se há uma pressão no assunto, então você começa a sentir a necessidade de pedir ao Senhor socorro. Eu tenho que fazer algo com isso. Então, muitas vezes, usualmente, a saída qual é? É mais fácil mesmo, para mim, não me custará nada ceder. Então, a gente cede. Irmãos, ceder o que eu posso dizer? Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, você já se torna um pecador. Então, e o que é a tentação? É o que nos seduz, nos provoca o nosso nível mais baixo de nós mesmos. Porque ele vai atacar o seu nível mais baixo. Quantas coisas que operam em nossas vidas, que são bonitas e agradáveis, e chega um momento que te nasce um desejo de fazer algo nobre, fazer algo reto, fazer uma misericórdia, uma piedade, e você fala, uau, como cresce a minha vida em Cristo. Bendito seja o Senhor, obrigado, Senhor, estou com você 24 horas. E depois de 45 minutos, aparece outra coisa completamente oposta, e aí você diz, quanto de Satanás eu tenho na minha vida que ainda não saiu da minha vida. Então, Cristo, ele foi bem objetivo, ele falou, devemos crucificar a carne. Eu não estou falando que nós temos... Cristo não falou que você tem que pegar os pregos e martelar nos pulsos e sangrar para crucificar. É você crucificar o teu velho, a tua velha natureza. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu quero concluir com outras coisas. Então, nós somos obrigados, nós temos o dever de viver em espírito e não na carne. Algumas vezes, pensamos, bem, se eu peco, Jorge, o Senhor vai me abençoar, vai me perdoar. Mas se caio em tentação e peco, o que eu quero dizer para vocês que as consequências em cair em tentação não sempre você sente de imediato. Aí está a questão. Você, não é que o Senhor, você pecou, e aí nesse momento você fala, Senhor, mata-me. E o Senhor, pum, acaba contigo. Senão, a humanidade estaria aniquilada e não existiria um ser humano. Então, o que eu quero dizer é que quando nós fazemos algo, nem sempre o impacto, o golpe da caída,
a persecução, a remuneração chega de imediato, mas que chega, chega. Eu prometo para vocês, que chega, chega. O que aconteceu com Sansão? Ele foi brincar com as coisas de Deus, e o que aconteceu com ele? Ele pagou realmente, severamente, até a vida dele. Então, Sansão quis brincar com as coisas do Senhor. Então, o que eu quero dizer é que quando eu vou só explicar. Aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto B. Se nós não estivermos com o Espírito, nós não vamos ver a conexão entre o A e o B. Por quê? Porque aconteceu no A há 6 meses, mas a consequência veio depois de 6 meses. Não veio no ponto A, veio no ponto B a consequência do que você fez há 6 meses atrás. Então, se nós estamos andando pelo Espírito, nós podemos identificar essa conexão A e B. Eu fiz 6 meses atrás no A e chegou no B. Então, e muitas vezes nós fazemos, ou comentamos, ou falamos, que se não estivermos andando pelo Espírito, a primeira coisa que a gente fala é: o diabo me tentou. Mas você, não é que você foi tentado pelo diabo naquele... Você já vinha andando, vivendo pela carne. Quando você anda pelo Espírito, e você está tranquilo, aí você está fazendo as coisas do Senhor, de repente vem uma provocação, aí você pode dizer: eu fui tentado pelo adversário. Vocês entenderam? Que quando você está andando pela carne, você não pode dizer: não, eu fui tentado pelo... Não, isso é normal da sua vida, cotidiano. Você peca hoje, você quer um mandamento hoje, quer um mandamento amanhã. Isso é seu cotidiano. Mas quando você está tranquilo e fazendo as coisas do Senhor, aí realmente vem de repente a provocação, aí você nota que, não, isso é uma tentação. Vocês entenderam, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, outro exemplo de analogia de pressão. Quando nós éramos jovens, o que a gente fazia? Torcia o braço do nosso amigo na escola e até ele falar: água, água, água. Eu cedo, aí o nosso amigo soltava o nosso braço, que poderia chegar até a fraturar. É a mesma coisa. Nós podemos passar por isso também. Que quando vem as pressões até a gente fala: água, água. E aí cedemos. Então, eu gostaria só, para concluir esse tópico de tentação, que, rapidinho, vemos que Cristo foi tentado no mais alto monte e disse: Satanás, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras viram pão. Imagine você estar passando numa churrascaria em jejum e você sente aquele churrasco. Esse é um abuso. É a mesma coisa. Imagine que Cristo passou naquele momento, passando com fome e passando de frente a uma churrascaria e sentindo o cheiro. Isso é um abuso, né? Então, o próprio Cristo passou por isso. Então, por quê? Porque Satanás queria o poder. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos esse poder. Eu vou só perguntar para vocês pensarem. Quantos de nós não queremos ser donos de uma empresa do que ser empregados? Muita gente, muitos de nós falam: não, eu quero ser dono, não quero ser... Mas eu não vejo nada de errado quanto a isso. Mas quando queremos ser empregadores, dono de uma empresa, tem que ser da maneira justa, não através do facilismo. Não podemos vender a nossa alma para chegarmos onde nós queremos chegar. Eu quero uma posição tal, eu tenho que vender minha alma. Não, tem que ser de uma maneira sem facilismo e sem
colocar os nossos princípios em risco. Então, temos que seguir a demonstração de Paulo e de Tiago, e tem várias escrituras que falam sobre isso. Então, para finalizar novamente, oficialmente, esse assunto, nós temos que, primeiro, vou dar 3 pontos importantes, quando vocês quiserem fazer como é que chama? Esse estudo, sua tarefa de casa, eu gostaria que vocês fizessem esses 3 pontos que eu vou deixar para vocês como tarefa de casa. Primeiro, você nunca vai ser tentado, eu nunca vi na igreja alguém falar, irmão Mavrão Matheus, eu fui tentado para ser missionário. Alguém já ouviu falar isso? Eu fui tentado para ser missionário. Ninguém. Agora, eu fui tentado para roubar. Eu fui tentado para assistir um filme pornográfico. Então, o que nós temos que conhecer é a nossa natureza, o nosso eu. Será que eu cedo ou não vou ceder? Vocês entenderam? Então, existe essa pressão que nós não podemos escapar. Tá? Então, outra coisa que nós temos que... Ainda não falei dos 3 pontos. Mentir. Então, quantas vezes nós estamos mentindo mais que outra ocasião? Mentira, mentimos agora, mas mentimos mais a outra ocasião. Então, se eu perguntar para vocês agora, quantos de vocês já mentiu? Vocês vão falar, todos vão levantar a mão, até eu, né? Todos levantaram a mão. Eu já menti, Jorge, uma vez na minha vida. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil para vocês. Quantos de nós, ao nos batizarmos, sermos membros da igreja e temos uma recomendação do templo, já mentimos? Não quero saber. Vocês se julgam. Eu já fiz essa pergunta mais difícil para vocês. Então, porque nós não sabemos o nosso eu, nosso velho natureza. Quantas vezes a gente vai ver um membro da igreja, qualquer cristão ou qualquer evangélico, o cara fala, o carro está usado, maltratado, e chega numa concessionária e o cara fala, olha, você pode comprar esse carro, essa transmissão está boa, tal. E, em nome de Cristo, eu digo que esse carro vai funcionar e funciona bem. Ou quantos querem vender aspirador de pó e falam, esse é um motor Ford V8. Em nome do Senhor, mentira. Mentira, é o homem velho da natureza, o homem velho que não nasceu de novo, porque o Senhor Jesus Cristo falou, aquele que nascer de Deus vai ver o seu reino. Aquele que nascer, aquele que crucificar a carne e aquele que enterrar o seu velho homem, a sua velha natureza. Então, isso ficou bem claro, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês pudessem fazer essa tarefa, já falamos, temos que reconhecer o nosso velho homem. Será que eu nasci de novo? Será que eu mudei? Tem membro que fica 60 anos como membro da igreja e continua no mesmo. E fala, o Senhor não me abençoe 60. É claro, você continua no mesmo. Você ainda é um homem carnal. Então, o segundo ponto, temos que reconhecer e aceitar a responsabilidade de nos submeter à velha natureza, o velho homem perante Deus. Enquanto nós não recebemos e aceitamos a responsabilidade de nos submeter e conhecer a nossa velha natureza, o velho homem perante Deus, nós não vamos progredir. E outra coisa, não podemos pôr responsabilidade do Senhor, entendeu? Não podemos jogar essa responsabilidade do Senhor. É tua responsabilidade, é teu dever. Não é o dever de Deus. E o terceiro ponto, temos que nos humilhar e temos que ter um coração quebrantado e pedir ajuda e socorro ao Senhor.
Ficou bem claro esses 3 pontos? Ficou bem claro o que é a tentação? Agora você já sabe o que é tentação. Agora eu vou rapidinho. Que o outro ponto que eu gostaria de dizer, quando nós falamos em esses pontos, nós muitas vezes, quando queremos, ou alguém vem falar sobre esses tópicos com a gente, de nossa atitude, provações, tentações, então deixamos de lado. Não me fale isso. Não vamos, deixa eu assim, não vamos mencionar, melhor não mencionar. Então, nos dá uma impressão, nos dá um medo de a gente querer ignorar sobre o que é uma aflição, o que é uma perseguição. Então, quando nós pensamos assim, a gente já responde para o bispo, ou para alguma pessoa que quer nos ajudar, um familiar, eu com a minha irmã, ou com o meu irmão, com minha mãe. Não me prepare, Lígia. Isso que vou enfrentar. Deixa de lado. Vamos deixar de lado. Não precisa me falar. Então, nós somos, nesse momento, estamos nos tornando vulneráveis aos ataques satânicos. E nós começamos a ter um potencial de levar a pessoa a desistir, a desertar da fé. Se lembram o semeador em Mateus diz? O semeador, o que diz? Pela causa das suas aflições, nós vamos semear e vamos colher. Então, nós vamos semear, porque o Cristo falou que o mundo já no maligno. Então, o Senhor já explicou isso para nós. Agora, se você quer seguir a Cristo, se você quer seguir minhas palavras, é melhor seguir a Cristo, que o mundo já no maligno, jaz no maligno. Então, nós vivemos numa geração que existe a confusão agora entre tentação, que nós já falamos, e aprovação, e perseguições. Como é que nós vamos ser perseguidos? Temos que entender, raciocinar, que se nós não soubermos o que é as tribulações que estão vindo em cima de nós, se nós não entendermos, nós não vamos poder atuar, nós não vamos poder confrontar. Porque se você não entende essa diferença em provações, tribulações, perseguições e tentações, você não vai poder raciocinar. Então, as Escrituras diz realmente que, por meio das tribulações, por causa de Cristo, nós defendemos a verdade. Por causa de Cristo, por isso que nós somos perseguidos. Eu gostaria só de falar a respeito disso, de como enfrentar. O que acontece é que Satanás, ele explora muito a ignorância das pessoas. E certos problemas, irmãos, começam a multiplicar na nossa casa, na nossa família. E nós não fazemos essa correção rápido. Então, o que a gente espera? Não, Deus vai escutar as minhas orações silenciosas e você espera que Deus vai resolver esses problemas que estão multiplicando na sua casa. Então, o que acontece? Aí vem as cacetadas, vem os golpes na vida e vem a lição aprendida depois de tudo isso. Se podemos evitar as cacetadas, os maus tratos, as caídas, por que não fazer? Então, muitas vezes, o que acontece? Acontece que... Irmãos, irmãs, o que acontece é que as coisas vão acontecendo. Meus filhos vão parar no vício, em drogas.
acabou de aparecer um problema sério no meu trabalho, meu filho saiu de casa, se juntou com outra moça, Ô, e aí irmão, a gente... Oi, fala. Alguém está falando aí. desculpa interromper o senhor, só dou uma palavrinha em torno do que o senhor falou até agora, Sim, a respeito de essa questão do homem natural, né? sim, senhor. Se fala muito no homem natural na igreja, que a gente tem que controlar o homem natural, Sim, e tem essa questão fisiológica, né, do ser humano, os impulsos fisiológicos, né? sim. Essa pessoa dá aquela vontade que é a coisa natural do ser humano. Sim. Certa vez eu li um livro, Aham. agora eu já estou pulando para o lado psicológico agora. Sim, Eu eu li vou num te dar a livro, resposta também. Depois eu te dou a resposta. Vamos lá. certa vez eu li num livro que 90% dos nossos dos pensamentos que temos não são nossos. Não sei se você já leu isso em algum lugar. Certo. Então, ó, eu vou te dizer uma coisa antes de... Eu gostaria de te dizer uma coisa. Irmão, eu vou te explicar. Existem 3 homens dentro da igreja, tá? Ou 3 homens, como diz as Escrituras. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ele não consegue entender as coisas de Deus. Que para ele, como diz o apóstolo Paulo, é tudo uma coisa sobre-humana, sem mistério, ele ensinando aos Gálatas. Então, esse é o homem natural, ele não consegue entender, ele não... É como você é um gato e você é convidado a uma festa de cachorro. Você não vai se sentir bem, porque você não entende o idioma espiritual, o idioma dos anjos, o idioma do Senhor. Esse é o homem natural. Existe o homem carnal, é esse que eu te falo. É aquele desejo que é o que diz, o homem carnal é a concupiscência da carne. Vá no Gálatas capítulo 5 e aí define a concupiscência da carne, que começou desde o Jardim do Éden. O homem se tornou concupiscente da carne. Esse é o carnal, que ele só tem pensamentos... pensamentos de sexo, só pensa em coisas de ver, desejos e outras coisas mais. Concupiscência. Esse é o homem carnal. E o homem espiritual é aquele que segue as coisas do Senhor. É aquele homem que fala, poxa, esse homem é um homem espiritual, é um homem preparado para poder me aconselhar, porque ele está cheio de espírito. Você já viu um homem dirigindo bêbado? O carro vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Você sabe que o cara está bêbado. Um homem carnal, você sabe que o cara é um homem carnal. É um homem que tem concupiscência na mente, no coração e no seu comportamento. Isso é um homem carnal. Pensamentos geram... Pensamentos geram sentimentos que geram comportamento. Fácil. Então, é isso, irmão. Eu não estou falando um homem natural com desejos carnais, ou desejos sensuais. Eu estou falando natural, carnal, espiritual. Então, só para seguir, eu gostaria de fazer uma analogia quanto a isso. Eu não sei quantos foram por exército, eu não tive esse privilégio nem de servir nos Estados Unidos, porque eu fui dispensado nos Estados Unidos do exército e fui dispensado aqui no Brasil. O apóstolo Paulo, ele é bem claro, ele explica a analogia dele. Se nós formos ver 3 exemplos que o apóstolo Paulo nos ensina, e eu gostaria de fazer essa analogia do soldado. Existe aquele soldado, tá? Que é o espiritual, vamos falar que é o soldado espiritual. Ele se preocupa com as coisas da vida. Ele se entrega diligentemente a se treinar como soldado. Por quê? Porque guerra não é algo bonito, não é mais que as pessoas querem romantizar. Guerra é terrível, é horrível. Então, nós temos que nos preparar como soldados.
Por quê? Porque como soldados, nós temos que agradar quem? Os nossos superiores, nós temos que servir as Forças Armadas. Então, existe uma preparação para que nós sejamos bem treinados, para que quando estivermos no teatro da batalha, estejamos preparados. Então, nós somos soldados. Irmãs, vocês são as soldadas. Nós temos que nos preparar soldados. Por quê? Se nós nos prepararmos, se não nos prepararmos com bons soldados, porque a primeira coisa que nós, quando entramos num exército, existe uma preparação básica. Básica. Então, quando nós estivermos preparados para enfrentar essa batalha, nós não vamos ser surpreendidos ou essa batalha não vai nos assustar, porque nós já estamos preparados. Então, porque estamos prontos para defender-nos e cuidar da nossa vida. Então, veja bem, se eu estou falando de uma preparação como soldado, tá, com armas para batalhar, imagine essa preparação do soldado quando terminar a guerra e ele sair vivo. Olha o resto da vida dele, como ele vai estar preparado. Isso é nas coisas do Senhor, a mesma coisa. Se você não estiver preparado, o inimigo acaba contigo, vai te aniquilar. É a mesma coisa que eu falei. Se seguirmos na ignorância, Satanás, ele usa essas maquinações para nos enganar e vai fazer nós como um alvo fácil. Alvo fácil. Vou dar uma tentaçãozinha para esse Jorge aí, eu vou acabar com ele, eu vou derrubá-lo, eu vou aniquilá-lo. Por quê? Porque eu não me preparei treinamento básico para poder confrontar. Então, quem está adequadamente preparado pode chegar no campo de batalha. Agora, imagine, vou fazer uma piada agora. Imagine um exemplo. Chegam as tropas no campo de batalha e, de repente, o sargento diz, diz, tropa, vamos nos ajoelhar agora e vamos pedir ao Senhor, porque, francamente, eu não os treinei, mas vamos pedir ao Senhor que nós estejamos aptos para a batalha e, como não temos planos para derrotar aquele que quer nos destruir, vamos, quem sabe, orar. É a mesma coisa. Se nosso dia a dia nós não estivermos preparados, não adianta você chegar no campo de batalha, quando chegar a tentação que quer acabar contigo, você falar, Senhor, por favor, agora eu tenho que... Não, vai acabar contigo, porque você não está preparado, você não pegou o treinamento básico antes para confrontar. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas a irmã tal, fulano é tão espiritual, aquele bicho é tão espiritual. Por quê? Porque ele consegue confrontar o mal, porque ele está preparado, e poder preparar aquele que ele está liderando. Então, nós temos que ter realmente uma preparação. É isso que o apóstolo Paulo falou, que nós temos que ter um fundamento básico. Precisamos ter um fundamento elementar para podermos conservar nossa vida, estarmos vivos espiritualmente, dia a dia vivos, para que nós não sejamos um alto risco às maquinações de Satanás. Outra coisa que eu gostaria de falar, quando a gente fala de preparação, as Escrituras está cheio de exemplos de como nós podemos nos preparar espiritualmente. Mas nós temos que entender o seguinte, que aquele que é nascido do Espírito, Espírito é. E aquele que é nascido da carne, carne é. Então, nós temos que, para entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus, nós temos que andar pelo Espírito e não pela carne. Agora, eu gostaria de falar outra coisa rapidamente. Já falei um pouco disso. Quantas vezes nós dizemos, mas
tudo que está acontecendo comigo foram más decisões que desataram na minha vida. Tudo. Você foi parar no hospital, eu fui parar na cirurgia. Não, tudo que estou passando agora é porque desatou na minha vida decisões mal feitas. Porque eu fui contra o Senhor, não fiz as coisas do Senhor, eu tinha que receber isso. Não é assim. Não é certo. Não é assim. Não é assim as coisas do Senhor. Não funciona assim. As coisas, muitas vezes, quando nós passamos por problemas, provas, tribulações, sofrimentos, aflições, não é que são as nossas decisões que desataram em nossas vidas. Vou dar um exemplo. Que culpa teve Jó quando Satanás quis tentar Jó e acabou com ele, com a família, com os bens dele? Que culpa? Vocês acham que era uma decisão que ele tinha feito má e chegou a desatar essas coisas na vida de Jó? Que vocês me falam quando Cristo chamou Pedro pertinho dele e falou: olha, Satanás quer sacudir vocês como trigo. Se lembram dessa passagem? Será que os apóstolos eram tão pecadores? Será que eles tinham feito umas más decisões que desataram a vida deles? Ou quando Pedro falou assim: sim, o leão ruge, mas Cristo arrancou todos os dentes do leão. Você acha que Pedro estava brincando? Ele está falando sério, que o leão ruge, mas que Cristo arrancou os dentes desse leão. O que quero dizer isso para vocês? Que muitas vezes nós achamos que tudo que acontece na nossa vida, desgraça, aflições, perseguições, não, porque eu fiz isso e o Senhor, pum, na hora. Equivocados. As Escrituras é um instrumento para a gente poder, que atrás dessas cortinas te levam ao lado espiritual. Então, irmãos, para finalizar pela primeira vez, eu quero só dizer que muitas vezes nós não conseguimos entender como Satanás funciona, mas que nós não podemos ser um alvo de fácil quando nós recebemos aflições, porque senão nós vamos... Então, quem quiser depois ler, João 16:33 fala sobre aflições. Nós, aí nas Escrituras, fala que somos mais que vencedores, que nós podemos vencer. Por que nós podemos vencer? Como nós vencemos? É fácil. Quando você vai usar o teu corpo, a tua respiração, você começa a forçar muito o seu corpo aos extremos, você está se preparando para uma maratona, mas você está exigindo muito do teu corpo. É a mesma coisa. Nós temos que exigir muito da nossa parte espiritual, como o atleta. Ele usa muito, ele faz muito aquela corrida de bicicleta, de aeróbica, né? Para ele poder ganhar. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes nós chegamos ao extremo de nossos corpos, de nossas vidas espirituais, para que possamos ser mais que vencedores. Porque o Senhor prometeu, sois mais que vencedores. Se você não é vencedor, algum problema está acontecendo com você. Você não está usando o teu corpo, o teu treinamento, exigindo muito do teu corpo, para que você possa chegar a ser mais que vencedor. Então, muitas vezes nós sempre buscamos, né, o facilismo, estamos acostumados a não correr longas distâncias. Eu corro todo dia. É quando chove, o meu carro está no estacionamento e eu corro para o supermercado. Isso não é corrida. Então, nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados e ver que a conformidade podemos desfrutar
ser confortável em nossas vidas. Temos prazer e ter uma vida confortável e buscar o facilismo, buscar as coisas mais fáceis. Não é assim que funciona. Então, essa terminologia prova que nós temos o que eu mostrei para vocês, né, a analogia do soldado. Então, pensa, se vou ser fiel ou não vou ser fiel. Se lembra no deserto? O que o povo viu? Viu escuridão, trovões, relâmpagos, ficaram amortizados, ficaram preocupados, temerosos. O que eles falaram? Moisés, você que é o porta-voz, vai falar com Deus. Mas nesse momento, Deus não queria aniquilar o seu povo. Deus não queria aniquilar Isaac. Deus queria provar a fidelidade, se eles iam obedecer os mandamentos ou não iam obedecer. Isso se chama provação. Abraão foi provado. Deus sabia que ele não ia matar Isaac, mas ele mostrou a Abraão o poder divino dentro de Abraão, perante o Deus. Tanto é que o Senhor se envergonhou, se lembram? Nas Escrituras diz, eu me envergonhei de Abraão, Isaac e Jacó, de se chamar Abraão, Isaac e Jacó. Leia isso em Êxodo, está aí. Vocês têm aí Êxodo 20 e tudo. Então, o que aconteceu? O Senhor provou o povo de Israel, se eles eram obedientes ou não. Isso se chama provações. Vocês já estão entendendo? Você vê como existe diferença de tentação, provação, perseguição, tribulações? E muitas vezes a gente não sabe. Agora, para finalizar, pela segunda vez, já estou finalizando, hein? Eu só quero dizer uma coisa, voltando à tentação. Voltando à tentação, ela é enganosa. A tentação vem de uma forma como uma armadilha, é como sutilmente, é como a cereja do bolo, entendeu? A tentação funciona assim, como uma armadilha. E para que nós possamos reconhecer isso, dessa tentação, nós temos que ser leal a Deus. Se nós não formos leal a Deus, jamais vamos entender por que nós estamos passando e por que estamos passando. E para que estamos passando. Então, o que o Senhor espera de nós? O Senhor não quer que você fique 48 horas sem comer. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer lealdade e fidelidade. Só isso Ele quer. Ele não quer sacrifícios. Ele não quer que você faça coisas por Ele de tal sacrifício. Lealdade e fidelidade. Isso que Ele quer. Isso que Ele provou e quis provar a Abraão. Isso que quis provar ao povo de Israel. Aí vocês podem ver Êxodo 15, 25, Êxodo 16, 4, Êxodo 20, 20, tudo isso vocês podem ver. Agora, finalizando, tribulação para fechar. O que é tribulação? O que é perseguição? Leiam, quando vocês puderem ler, João 16, 33 e 2 Coríntios 13, 5. Leiam, aí vocês vão saber o que é tribulação. Tribulação quer dizer que nós estamos em tribulação, mas que nós estamos em tribulação, mas temos a consolação necessária de Deus. Repito, a consolação necessária de Deus. Para poder durar dentro dessa tribulação e dessa aflição. Se nós não tivermos a consolação de Deus, não vamos sair dentro dessa tribulação e aflição. Vocês podem ver Romanos capítulo 5, de 3 a 4.
Então, o que quer dizer consolação? O que quer dizer tribulação, perseguição? É que quando nós estamos passando tribulações, quando estamos passando aflições, nós glorificamos em meio das aflições, em meio das tribulações. Aí você vai falar, Jorge, não, isso é ridículo, mas a Escritura não diz isso, que nós temos que nos glorificar, que nós temos que enjoy, nós temos que se alegrar no meio das tribulações. E apóstolo Paulo, o que você me diz? E o apóstolo Tiago, que eles diziam, eu me alegrava, mais chicotes, mais fome, mais pedra, mas meu coração estava cheio de gozo. Perseguição e tribulação. Às vezes vem as tribulações e perseguição. Não, eu vou dormir mais cedo para não deixar passar o problema à noite. Eu vou buscar o psiquiatra. Vou tomar 15 Rivotril. Quem sabe eu consigo sair dessa depressão, tribulação, perseguição. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. A consolação vem do alto de Deus e não do psiquiatra. Porque muitas vezes nós temos o telefone, até o endereço, o CPF do psiquiatra na cabeça, mas não temos o telefone para nos comunicar com Deus. Chamamos primeiro o psiquiatra. Quem sabe, se der tempo eu chamo Deus. Então nós temos que passar com alegria. E último ponto. Veja se isso não é certo que eu estou mencionando. Em livro de Atos, no capítulo Atos ou Lucas, depois que Pedro e João foram atribulados, se lembram que eles foram perseguidos? Disse Lucas, nas Escrituras, em Lucas, quando os cristãos, esses cristãos que estavam no meio de Tiago, Pedro, eles consideravam tudo que eles passavam, os próprios cristãos, um gozo, uma alegria. E foram considerados, isso que é a parte mais importante, a parte mais fundamental, foram considerados dignos pelo sofrimento por uma causa que se chama Jesus Cristo. Se nós queremos alegrarmos, temos gozo, se queremos ser dignos, nós temos que sofrer pela causa de nosso Salvador Jesus Cristo. Sofremos pela verdade, por isso que nós sofremos. Então, leiam tudo isso que estão nas Escrituras, porque tudo isso, se nós não estivermos preparados como bons soldados, a ideia de Satanás, qual é? Ele faz florescer, ele faz você ser um alvo bem fácil para ele. Porque nós temos que, muitas vezes, não é aquilo que nós pensamos quem é Deus. Não é, muitas vezes nós temos um conceito de um Deus vingativo, um Deus que usa chicote. Façamos uma análise, uma examinação e colocamos em prova quem nós esperamos, quem é Deus? É um Pai amoroso? Façamos essa prova, façamos um exame de nós mesmos, como quando a gente quebra um braço, vai fazer um raio-x. Vá no raio-x espiritual e veja quais são os pontos que estão realmente fraturados do seu corpo. Não podemos viver uma falsidade, Deus. Não podemos viver e andar de uma forma que podemos abraçar o mundo e dizer, não, está tudo bem, Cristo expiou por mim, pelos meus pecados, está tudo bem. O que aconteceu? Pedro, foi necessário abrir os olhos de Pedro. Quem abriu os olhos de Pedro? Jesus Cristo. Por sua ignorância, que trabalhava no coração dele,
Pedro confiava muito nele mesmo, em si mesmo. E o que aconteceu com Pedro? Então, nós temos que deixar essa arrogância, esse orgulho e dizer, não, o Senhor vai me salvar. Tudo está bem. Como falei, existe o terceiro opção. Em vez de eu andar em cima da cerca, eu posso colocar um tubo. Tudo fácil, tudo bem. Irmãos, eu quero prestar meu testemunho que não nos deixemos confiar pelas nossas riquezas, nossos conhecimentos, nossas Mercedes, nosso BMW, porque enquanto nós estamos, muitas vezes, como eu falo, na sola, na lona, ó Senhor, mas quando enriquecemos e compramos nossas casas, nossos Mercedes, nossas viagens, e quem é Cristo? Eu não sei. Quem é Cristo? Não sabemos. Então, vamos deixar esse orgulho, vamos deixar nossas riquezas, não estou dizendo deixar e dar para os pobres, eu estou falando, vamos deixar literalmente nossas riquezas, nosso orgulho, nossa arrogância, e eu prometo para vocês, se vocês fizerem isso, a confusão e a indiferença não tomará ocasião em nossas vidas. Porque eu vou dizer uma coisa, é muito perigoso quando a gente começa a pensar assim. Eu vou escutar. Mudo. E agora eu só queria terminar um pensamento que eu vi uma vez escutem, vocês podem até anotar isso. Eu vou deixar esse pensamento para vocês, tá bom? Eu gostaria, escutem, quem puder escrever, escreva. Eu gostei muito disso. Olha, eu vou ler. Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim? Ok. Eu vou colocar no grupo depois. Eu vou colocar no grupo. Tá. Se pedes perdão, mesmo quando não errastes, estás ajudando a estabelecer o erro daquele que trabalha para estabelecer o erro. Se pedes perdão, mesmo quando não errastes, estás ajudando a estabelecer o erro daqueles ou daquele que trabalha para estabelecer o erro. Tenha muito cuidado ao pedir perdão. Tenha muito cuidado ao pedir perdão. E essa é a minha mensagem, com amor que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Alguma pergunta para o irmão Jorge essa noite? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não entendi esse último aí, quando ele falou do perdão. Quando pede perdão, está ajudando a estabelecer o quê? Eu vou te ler de novo. Só me tira agora. Eu tinha escrito... Alguém escreveu aí? Eu agora não sei onde é que eu pus o papel. Depois a Lígia vai colocar no grupo. Deixa eu só responder de novo. Se pedes perdão, mesmo que quando você não errou, você está pedindo perdão, mas você não errou. Você está ajudando a estabelecer o erro daquele que trabalha para estabelecer o erro. Como assim? Ok. Acabei ainda não entendendo. Ok, eu vou te explicar. Eu confundi mais ainda. Tá. O que aconteceu? Eu vou te dar eu estou entendendo até agora que se eu pedir perdão... Eu vou te dar um exemplo. Calma, eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Se eu pedir perdão, mesmo não tendo culpa, eu estou ajudando o inimigo a trabalhar o erro. Inimigo não, eu estou falando a pessoa. Você está pedindo perdão da pessoa, não estou falando agora no lado espiritual, eu estou falando no lado do dia a dia. Você já pediu perdão sem você errar? Já. Então, se pedes perdão, mesmo quando você não errou, você está ajudando a estabelecer o erro de quem? De quem? Qual o erro? De quem?
Da, De quem? da, Da pessoa que você está pedindo perdão, que trabalha para estabelecer o erro. Quer dizer, você está estabelecendo um erro e você está fazendo aquela pessoa errar também porque você está pedindo perdão por algo que você não fez, mas que ela está recebendo. sim. Então, o erro é Não é dela no, não é também. no âmbito Porque espiritual, igual ela está a gente já pede simplesmente... perdão a Deus todos os dias, mesmo que a gente não... Não, mas não estou falando agora nada. de Deus, eu estou falando da pessoa, da sua esposa, Entendi, do teu filho, agora. entendeu? Então, só para concluir, há uns anos atrás eu estava assistindo rapidinho, eu estava assistindo na televisão uma matéria americana, né, de um programa, de uma mulher que ela disse assim, eu não admito que na minha escola, onde meus filhos vão, se ensina educação sexual. Eu não admito isso. Eu sou contra, porque a educação sexual é dada pelos pais. O professor tem que ensinar geografia, matemática e história. Educação sexual é minha responsabilidade. E essa mesma mulher que defendia que o filho que estava na escola e que estava recebendo, não sei se era algum gay ou se era uma do LGBTQ, dava aula sobre educação sexual, a mesma mulher, falou, nós temos que apoiar o LGBTQ, temos que apoiar eles, temos que apoiar esse grupo, essas pessoas precisam de ajuda, essas pessoas... Ela começou a defender esses grupos. Em outras palavras, ela estava infernizada porque estava ensinando isso para o filho dela, mas estava, ao mesmo tempo, apoiando esses grupos gays. Então, o que eu quero dizer, não nos finjamos. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Se nós estivermos em cima da cerca, a cerca vai nos partir em dois. Temos que decidir. Em nome de Jesus Cristo, amém, de novo. Amém. Amém. Obrigada, Jorge. Queremos agradecer